Sinta o peso no peito, aquela contração que surge quando o futuro se apresenta como um abismo e cada passo é uma aposta, um risco imenso. Você conhece essa sensação, não é? O medo do fracasso não é apenas uma sombra que espreita nas beiradas da sua consciência, é uma arquitetura silenciosa que se infiltra em suas escolhas mais íntimas, molda seus sonhos e até mesmo silencia sua voz interior. Ele se aninha nas expectativas implacáveis que a sociedade impõe, nas histórias de sucesso que parecem tão fáceis para os outros e na sensação persistente de que você, de alguma forma, nunca é o suficiente. É um fardo pesado, sim, e não há vergonha alguma em senti-lo. Em um mundo que glorifica a vitória a qualquer custo, ser brutalmente honesto com essa vulnerabilidade é, por si só, um ato de coragem subversiva. Mas e se tudo o que você aprendeu sobre sucesso e fracasso fosse, na verdade, uma astuta ilusão, e se a própria busca incessante por um e a fuga desesperada do outro fossem as grades invisíveis de uma prisão que você habita, sem sequer perceber a sua existência, sua certeza é sua gaiola? Para Schopenhauer, o medo paralisante de falhar não é um obstáculo a ser superado, mas o próprio fracasso em sua forma mais insidiosa, a paralisia da vontade, uma força cega e irracional que nos escraviza. A ansiedade do resultado é a distorção universal de que o sucesso externo valida a existência, camuflando um profundo medo de ser fundamentalmente errado ou insuficiente. É a ferida do desengano que nos exaure na corrida por vitórias vazias, deixando-nos intelectualmente isolados ao questionar a obviedade da felicidade pelo sucesso. Agora, imagine Nietzsche sussurrando em seu ouvido: o que você chamaria de vencer ou perder se tivesse que reviver cada momento, cada tentativa, cada queda, por toda a eternidade? A analogia do eterno retorno nos força a reavaliar a própria base do nosso valor. Ele nos provoca a forjar nossa própria régua, a transcender a moral de rebanho que dita o que é bom ou ruim e a abraçar uma vontade de potência que não teme o não, mas o integra como parte essencial da criação de si mesmo. O medo do fracasso, então, se revela não como um inimigo externo, mas como uma manifestação da nossa própria submissão a valores que não são nossos. Doubt is not your enemy, it is your guide. O desconforto de não saber, de questionar as verdades que nos foram dadas, é o primeiro passo para uma liberdade que poucos ousam contemplar. Neste espaço, vamos desvendar o método que Schopenhauer e Nietzsche nos legaram, um caminho para viver sem o medo paralisante do fracasso, não pela garantia da vitória, mas pela profunda aceitação da vida em sua totalidade, com seus abismos e suas luzes, e pela coragem de escrever sua própria história, além das amarras do julgamento. Sinta a ferida da conformidade intelectual, o pavor de não se encaixar no molde de vencedor que o mundo impõe. Esse medo de ser errado, de ser insuficiente, não é apenas uma sensação, é uma paralisia filosófica que o impede de fazer escolhas não convencionais, de abraçar o seu próprio caminho. Você se vê preso, não é? Preso à crença de que sua identidade e seu valor dependem de uma lista de vitórias que nunca parecem suficientes, que nunca preenchem o vazio interior. A distorção mais comum, e talvez a mais cruel, é a ideia de que quanto mais sucesso, mais livre e feliz serei. Schopenhauer desmascara essa ilusão com uma clareza brutal. Isso é a vontade em ação, uma força cega e insaciável que nos arrasta para um ciclo eterno de desejo e sofrimento. Cada vitória não sacia essa vontade, mas a alimenta, expandindo seu apetite por mais, por aquilo que ainda não se tem. Sua mente fica aprisionada numa busca incessante, numa corrida sem fim, onde o horizonte da insatisfação se afasta a cada conquista. O que você chama de sucesso é, muitas vezes, apenas a vontade em seu disfarce mais brilhante, acorrentando-o a um futuro que nunca chega. A verdadeira liberdade não está em acumular vitórias, mas em desmascarar a tirania desse desejo implacável. O fracasso, sob essa luz, não é um julgamento sobre quem você é, mas apenas a vontade não satisfeita em um determinado momento. É um não da realidade a uma manifestação específica do seu querer, e não uma sentença sobre sua essência. Schopenhauer nos convida a um exercício simbólico, a contemplação estética. Mergulhe na beleza de uma melodia, na profundidade de uma pintura, na observação desinteressada da natureza. Nesses instantes, a urgência de ter que vencer se desala, revelando a beleza na indiferença ao resultado. É um vislumbre da paz que transcende o sucesso e o fracasso. A vida, como a pedra de Sísifo, é um eterno recomeço. O medo do fracasso é o desespero de não alcançar o topo. A sabedoria está em encontrar a indiferença no esforço em si, transformando a maldição em propósito. Embrace the discomfort of not knowing. Sua certeza é sua gaiola. Você sente o cansaço mental, não é? Essa exaustão de questionar sem parar, de buscar um alívio para a pressão de ter que ter sucesso, de ter que vencer. Há uma paralisia existencial em quem tenta, mas teme o resultado, sentindo-se intelectualmente sobrecarregado. É
como se uma força invisível o empurrasse e o puxasse ao mesmo tempo, mantendo-o preso no mesmo lugar. O mito de que basta querer para conseguir é uma mentira sedutora. Schopenhauer desvenda a vontade não como um ato consciente seu, mas como uma força cósmica irracional, um impulso cego que nos move e nos atormenta. O medo do fracasso é apenas um de seus chicotes, uma manifestação da nossa própria servidão a essa energia primária. Não é uma falha sua, mas uma expressão da natureza insaciável da vontade em si. Ela deseja incessantemente, e o fracasso é apenas a sua fez quando esse desejo não se concretiza. A verdade inconveniente é que a libertação vem ao aceitar que o desejo é a fonte do sofrimento, não o fracasso em si. Desconstruir essa culpa pessoal é o primeiro passo para o despertar. Para discernir a vontade, podemos trilhar um caminho de 3 passos. Primeiro, identifique o desejo primário por trás do seu medo do fracasso. É reconhecimento, aprovação, segurança. Segundo, reconheça a vontade universal em ação, e não apenas a sua. Ela pulsa em tudo, em todos. Isso permite um distanciamento, uma perspectiva maior. Terceiro, cultive a negação da vontade através da razão e da compaixão. Não a eliminação do desejo, mas a transcendência de sua tirania. Carl Jung, por sua vez, nos convida a observar o jogo de sombras. O medo do fracasso pode ser uma projeção da sombra coletiva, o arquétipo do perdedor que a sociedade nos ensinou a rejeitar. Integrar o fracasso é reconhecer que ele não define seu self total, mas é um aspecto a ser compreendido e aceito no caminho da individuação. O que se esconde na sombra precisa ser trazido à luz, não para ser glorificado, mas para ser reconhecido como parte da sua totalidade. Doubt is not your enemy, it is your guide. Sinta a ferida da ingenuidade idealista, aquela dor profunda de ter acreditado em um mundo onde tudo daria certo, onde o esforço sempre seria recompensado. A queda na realidade do fracasso, então, deixa um vazio existencial, uma perda de fé na sabedoria convencional que prometia um caminho linear para a felicidade. Você se sente traído por essa promessa, não é? Como se o próprio universo tivesse conspirado contra sua boa vontade. A distorção de que ser otimista resolve tudo é uma das mais perigosas ilusões. Schopenhauer, com sua visão implacável, nos mostra que o otimismo ingênuo apenas mascara a natureza inerente do sofrimento e o papel inevitável do fracasso como parte da existência. Ele perpetua uma busca vã, uma corrida sem fim por uma felicidade que é, em sua essência, uma fraude. Essa expectativa irrealista nos acorrenta ao medo do fracasso, porque qualquer resultado que não seja o sucesso se torna uma catástrofe pessoal. A verdadeira paz não vem da ausência de fracasso, mas da aceitação lúcida de sua inevitabilidade. O pessimismo de Schopenhauer não é desespero, é um antídoto radical contra a decepção. Um caminho para a indiferença existencial é a compreensão de que a vida é, por natureza, um mar de ondas, de desejos e suas frustrações. O medo do fracasso é o pavor dessas ondas, a tentativa desesperada de controlá-las. Mas o método de Schopenhauer nos ensina a buscar a profundidade calma, onde as ondas da vontade não nos afetam, encontrando uma serenidade metafísica que transcende o sob e desce da existência. Pense na dopamina. Essa mensageira da curiosidade, da recompensa. Ela pode sabotar sua capacidade de abraçar o fracasso, mantendo-o preso no ciclo vicioso de busca e satisfação momentânea, que nunca dura. Schopenhauer nos ensina a desengajar desse ciclo da vontade, a buscar satisfação não na realização do desejo, mas na sua cessação. É uma inversão. Radical. A paz não está em obter o que se quer, mas em querer menos. Em diminuir o ímpeto da vontade. Embrace the discomfort of not knowing. Sua certeza é sua gaiola. Você conhece a ferida do isolamento intelectual, não é? Aquela sensação de estar sozinho ao questionar a obsessão frenética da sociedade pelo sucesso. O medo do julgamento, o pavor de ser visto como um fracassado se você ousar tropeçar, leva a uma autossabotagem sutil, minando sua capacidade de discernir a verdade e de questionar o que é imposto. É como se uma parede invisível se erguisse entre você e o mundo, alimentada pelo temor de não corresponder. A distorção de que o sucesso é individual e o fracasso também é uma das maiores mentiras que nos contam. Schopenhauer, com sua visão penetrante, revela a interconexão profunda de todo o sofrimento. Somos todos marionetes da mesma vontade cega, impulsionados pelos mesmos desejos insaciáveis. A compaixão, então, surge não como uma fraqueza, mas como uma chave subversiva para transcender o ego individual e o medo paralisante do fracasso. Ela nos lembra que a luta não é sua, mas de todos nós. A verdade que estilhaça essa ilusão é simples, mas profunda. O fracasso pessoal é infinitamente menos assustador quando você reconhece que todos, sem exceção, são movidos e atormentados pela mesma vontade. Essa percepção o liberta da autocobrança tirânica, da paranoia constante de
não ser bom o suficiente. Não é que você precise de menos, mas que o outro também deseja e sofre, e essa universalidade alivia o peso. Uma aplicação prática, uma técnica filosófica, é cultivar a visão compassiva. Ao observar o sofrimento alheio, ao sentir a dor universal da vontade em outros, a centralidade e a gravidade das suas próprias falhas diminuem. Você percebe a universalidade da condição humana, a teia invisível que nos conecta em nossas lutas e anseios. É como olhar para um espelho que reflete não apenas você, mas a humanidade inteira. E nesse reflexo, a sua dor não está mais sozinha. A sociedade, como um espelho de Narciso, nos ensina a amar apenas o eu vitorioso, reforçando nosso medo do fracasso. Schopenhauer, através da lente da compaixão, quebra esse espelho. Ele nos mostra que a verdadeira força não está na glória individual, mas na conexão profunda com o sofrimento universal. É nesse reconhecimento de nossa fragilidade compartilhada que o medo do fracasso individual perde seu poder. Sua certeza é sua gaiola. Você sente a paralisia da análise excessiva, não é? Aquele ciclo vicioso de planejar incessantemente para evitar o fracasso, mas nunca agir, preso pelo próprio medo. Isso resulta em uma estagnação intelectual e emocional, onde a mente se torna um labirinto sem saída. Você busca a vitória garantida, um oásis de certeza em um deserto de incertezas, uma miragem de sabedoria em poços de psicologia rasa. Esse é o erro fatal que o mantém acorrentado. Schopenhauer nos revela que a vontade é intrinsecamente insatisfatória, um poço sem fundo de desejos. A única vitória real sobre o medo do fracasso não está em conquistar mais, mas na renúncia consciente aos ditames dessa vontade. É deixar de jogar um jogo que, por sua própria natureza, você não pode vencer. É desmantelar a crença ilusória de que tudo é possível e abraçar a liberdade Wada-Kar do não. O que se revela é uma verdade desconfortável. O medo do fracasso é, na verdade, o medo de não satisfazer a vontade, e a verdadeira liberdade está em silenciá-la. O modelo de cura mental de Schopenhauer não é sobre buscar mais, mas sobre desapegar-se. A ascese intelectual e a negação dos desejos supérfluos são o caminho para a paz interior, para uma indiferença serena ao fracasso externo. Não é uma fuga do mundo, mas uma reconfiguração interna que permite construir significado em um mundo deconstruído, onde as antigas certezas já não servem. É um ato de poder subversivo. Recusar-se a ser definido pelos resultados que a vontade exige. Pense no Man e no mercado. O Man, ao renunciar ao mundo, não teme o fracasso material, pois seu valor não reside ali. Schopenhauer propõe uma ascese intelectual que nos confere essa mesma imunidade, mesmo enquanto vivemos no mercado da vida. É a coragem de ser um observador desinteressado de suas próprias paixões, de suas próprias ambições. Essa independência intelectual é o segredo sensacional para desarmar o medo. What if everything you knew was wrong? Unconventional truths for unexamined life. Sua certeza é sua gaiola. Respire fundo. Sinta a jornada que trilhamos, a paisagem em sua mente que talvez tenha mudado. O medo do fracasso, essa sombra densa que parecia tão real e intransponível, começa a se revelar por aquilo que Schopenhauer a desmascarou. Uma teia da vontade, uma força cega e insaciável que nos aprisiona em desejos incessantes. Não é sua falha, mas a própria natureza da vontade que busca constantemente e que, ao não encontrar, gera sofrimento e a sensação de fracasso. Validar essa dor é o primeiro passo para desatar os nós que o prendem. A importância de integrar o que chamamos de fracasso à sua jornada existencial não pode ser subestimada. Ele não é um fim, mas um catalisador para a autenticidade. Um convite ao autoconhecimento mais profundo. A cura verdadeira não reside em eliminar o fracasso da sua vida, pois isso seria negar a própria condição humana, mas em mudar radicalmente a sua relação com ele. É transformar a vulnerabilidade de tropeçar em uma fonte inesgotável de força e sabedoria filosófica. É nesse espaço de aceitação que a resiliência floresce, onde a alma se torna imune aos julgamentos superficiais do mundo. Nesse ponto, a provocação de Carrion ressoa como um sino. O fracasso é, muitas vezes, um sussurro da sombra, um convite para a individuação. É um chamado para descobrir quem você realmente é, para além das expectativas sociais, das máscaras do ego e das definições pré-fabricadas de sucesso. A sombra contém aquilo que rejeitamos em nós mesmos, o perdedor que tememos ser. Ao acolher essa parte, ao integrá-la, você se torna mais completo, mais autêntico, mais invulnerável às flutuações externas. O fracasso, então, se torna um mestre, um guia para a sua totalidade. Doubt is not your enemy, it is your guide. O chamado final é para abandonar a busca frenética, por aprovação externa, por validação que nunca preenche. É um convite para abraçar uma autenticidade Wada-Kar, forjando um ser que é imune ao medo do fracasso, não por uma armadura impenetrável, mas por uma compreensão profunda de que
o valor não está no resultado, mas na vontade que se move, e na sabedoria de ajeitar sua dança. Ao se desapegar da tirania do ter que vencer, você ganha o domínio sobre si mesmo, capaz de navegar as complexidades da vida com uma serenidade filosófica, com autodomínio, com uma paz que não pode ser comprada ou vendida. Pense em sua vida como um grande rio. O sucesso e o fracasso são apenas as margens, os pontos de referência, mas a verdadeira essência é o fluxo constante, a corrente que o leva adiante. O método de Schopenhauer e a sabedoria de Jung nos ensinam a não nos apegarmos às margens, mas a nos tornarmos parte do fluxo, aceitando cada curva e cada corredeira. O que resta de você quando as máscaras do sucesso e do fracasso caem?